Olá, meus alunos, minhas alunas, concurseiros e concurseiras. Tudo bem, pessoal? Estourou um pouquinho aqui, né? E aí, como é que estão? Todos bem? Gente, vamos lá para Estudando por Questões, mais uma aula, mais uma questão, mais um estudo para a gente se preparar. E hoje é carreiras jurídicas. Como vocês viram aqui, carreiras jurídicas, nós vamos trabalhar uma questão que foi objeto de discussão no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, concurso para magistrado, concurso para juiz do TJ Santa Catarina. E nós vamos trabalhar essa questão aqui na tela para vocês. De olho na tela, deixa eu pegar aqui a questão. Olha só. Questão de 2022, tá? Bem atual. Antônio e Péricles, respectivamente, marido e filho de Bruna, governadora do estado Alfa, pretendiam iniciar as suas carreiras públicas nas eleições municipais a serem realizadas no ano seguinte. Enquanto Antônio pretendia concorrer ao cargo de prefeito do município Beta, que figurava como capital do estado Alfa, Péricles pretendia concorrer ao cargo eletivo de vereador, também do município Beta. À luz da sistemática constitucional, aí nós temos nós temos o Antônio e o Péricles. O Antônio e o Péricles, eles são parentes da Bruna. Ele é marido e temos o filho. Então, todos são, né, por ou afinidade ou consanguinidade, né, ali em segundo grau, né, ou seja, ou diretos, são parentes diretos da Bruna, certo? Então, eles são pegos pela inelegibilidade do artigo 14, parágrafo 7. Os familiares de prefeito, de governador, de presidente são inelegíveis dentro da circunscrição do prefeito, ou dentro da circunscrição do governador, ou dentro da circunscrição do presidente. Se é prefeito, é só o município. Se for governador, é todo o estado, para cargos estaduais e municipais. Se for presidente, é todo o país, não pode se candidatar a nada. Só pode se candidatar à reeleição dos cargos que já ocupam, tá? Só pode se candidatar à reeleição dos cargos que já ocupam, é o que prevê o 14, parágrafo 7. Não é o caso do Antônio e do Péricles. Vejam vocês, o Antônio Péricles, a questão vai dizer, vocês conseguem ver aqui, que o Antônio e o Péricles pretendiam iniciar as suas carreiras públicas nas eleições municipais a serem realizadas no ano seguinte. E eles são, respectivamente, o Antônio marido, o Péricles filho da Bruna, que é governadora do estado Alfa, certo? Então, o Antônio quer ser prefeito do município Beta, que é a capital do estado Alfa, e o Péricles quer ser vereador. Pode. Se não tivesse a Bruna como governadora de estado, o Antônio, o pai e o filho, poderiam ser candidatos? E aí? Poderiam, né? Poderiam. Porque o Antônio não é prefeito ainda. O Antônio quer ser candidato a prefeito. O Péricles não é vereador ainda, ele vai ser candidato a vereador. Então pode. Se o Antônio já fosse prefeito, o Péricles, que é seu filho, não poderia ser candidato a vereador. Mas não é o caso, certo? Contudo, tanto Antônio quanto Péricles têm um problema, que é o fato da Bruna ser governadora do estado Alfa. E a cidade que eles querem, que é o município Beta, que eles querem se candidatar, é dentro do município Alfa, ou seja, dentro do estado Alfa, ou seja, dentro da circunscrição da Bruna. Então vamos lá. À luz, então a pergunta aqui, à luz da sistemática constitucional, 2 pontos, vamos ver. Letra A. Antônio e Péricles estão elegíveis, apesar do cargo ocupado por Bruna. Tá errado, né? Antônio e Péricles estão inelegíveis exatamente pelo cargo ocupado pela Bruna. Certo? B. Antônio e Péricles estão inelegíveis, mas a inelegibilidade de ambos será afastada caso ocorra a morte de Bruna até 6 meses antes do pleito. É uma verdade. A dissolução da sociedade conjugal pela morte não faz aplicar a súmula vinculante número 18, que impediria, por exemplo, o Antônio de se candidatar, porque mesmo a dissolução da sociedade conjugal impede, né, o cônjuge de se candidatar, certo? Enquanto
o outro cônjuge ocupa o cargo ou de prefeito, ou de governador, ou de presidente. Então impede. Agora, a dissolução pelo evento morte não impede. Então tinha ali, ó, a preocupação do examinador disse, ó, Antônio e Péricles estão elegíveis, mas a inelegibilidade de ambos será afastada caso ocorra a morte de Bruna até 6 meses antes do pleito. Se eu não estou enganado, isso é o tema 678 de repercussão geral. Tá? Se a gente for olhar ali o tema de repercussão geral, acho que é o 678. Deixa eu pegar aqui, ó. Tema de repercussão geral 678 diz que a súmula vinculante número 18 não se aplica aos casos de extinção do vínculo conjugal pela morte de um dos cônjuges. A súmula vinculante número 18 que fala que a dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal no curso do mandato não afasta a inelegibilidade prevista no parágrafo 7 do artigo 14 da Constituição Federal. Então, nós temos aqui o tema de repercussão geral número 678, que diz que a dissolução, a súmula vinculante número 18 não se aplica nos casos de extinção do vínculo conjugal pela morte de um dos cônjuges, que é exatamente o previsto, né, na questão no discutido ali na letra B. Né? Letra B diz, ó, Antônio e Péricles estão inelegíveis, mas a inelegibilidade de ambos será afastada caso ocorra a morte de Bruna até 6 meses antes. Sim, seria afastada. Exatamente pelo tema de repercussão 678 e também pela, né, o artigo 14, parágrafo 7. Então a letra B está certa. A letra B está certa. Vamos olhar as demais. A gente sabe que está errada, a B está certa. Vamos ver as demais alternativas, porque é isso que interessa. A gente precisa estudar todas as questões realizadas, ou seja, todas as alternativas, entender elas, compreender elas, e assim a gente consegue fazer um estudo bem mais adequado de todo o conteúdo proposto pelo examinador. Letra C. Péricles está inelegível. Péricles é o filho da Bruna. Mas a sua inelegibilidade será afastada com a morte ou renúncia de Bruna nos 6 meses anteriores ao pleito. Então, Péricles está inelegível, tá? Mas sua inelegibilidade será afastada com a morte ou renúncia de Bruna nos 6 meses anteriores ao pleito. Cuidado, né? O artigo 14, parágrafo 7 vai falar até 6 meses antes do pleito. Tem que ser 6 meses antes do pleito. E aqui fala, ó, nos 6 meses, né? Olha a sacanagem aqui, né? Deixa eu pegar a caneta, pegar uma borrachinha aqui para apagar, para ficar melhor, para que vocês consigam ver melhor. Ó. Aqui, então, o examinador, ele faz essa sacanagem com vocês, ó. Ele diz nos 6 meses anteriores ao pleito. E não é nos 6 meses, é até 6 meses anteriores ao pleito. Certo? Tem que ficar 6 meses. Os 6 meses anteriores do pleito não pode ter uma modificação. Exatamente por isso. Ou que alguém ocupar o cargo nos 6 meses anteriores ao pleito fique inelegível. Então, não é nos 6 meses, é até os 6 meses. Chegou ali a data limite. Então, letra C está errada exatamente por esse detalhe chatinho, né? Detalhe chatinho que chama essa atenção. Letra D. Antônio e Péricles estão inelegíveis e a inelegibilidade de ambos não será afastada ainda que ocorra a morte ou a renúncia de Bruna até 6 meses antes do pleito. Aqui é um erro, né, que gera o conflito exatamente com a letra B. A inelegibilidade de ambos se afasta pela morte ou pela renúncia da Bruna até 6 meses antes do pleito, certo? E aqui está dizendo que ela não é afastada, mas a inelegibilidade deles é afastada se houver a renúncia, certo, da Bruna até 6 meses antes do pleito, ou a morte, né, da Bruna até 6 meses antes do pleito. Então, a letra D entra em conflito com a letra B de bola, a letra D de dado entra em conflito, e o gabarito, por enquanto, é a letra B de bola, né, e não a D de dado. E a letra E, ou E, para muitos lugares, né, Antônio está inelegível, mas sua inelegibilidade será afastada com a dissolução do vínculo conjugal, qualquer que seja a causa, ou com a renúncia de Bruna até o dia da eleição. Está errado a renúncia até o dia da eleição e a dissolução do vínculo conjugal, em regra, não elimina a inelegibilidade. Certo? Esse é o teor da súmula vinculante número 18. A súmula vinculante número 18 traz exatamente esse teor.
né, que é a dissolução do vínculo conjugal, não altera a inelegibilidade. Né? Então esse é um ponto aqui bem importante aqui que a gente consegue observar, que a gente consegue estabelecer aqui para vocês. Bom, feito isso, tá? Letra E está errada, portanto, letra A errada, letra C errada, letra D errada, letra E errada, fica como gabarito a letra B de bola. Antônio e de Brasil, Antônio e Péricles estão inelegíveis, mas a inelegibilidade de ambos será afastada caso ocorra a morte de Bruno até 6 meses antes do pleito. Certo? B de Brasil, esse é o nosso gabarito. Ó, aqui, ó, a corzinha preta ali mostrou, né? Que é B de Brasil, esse é o nosso gabarito. Certo? Complementando aqui o nosso estudo, ordenando aqui e complementando o nosso estudo aqui. Foi cobrado o teor do artigo 14, parágrafo 7 da Constituição Federal, que traz a inelegibilidade por parentesco para os cargos, né, que são ocupados por prefeitos, governadores e presidente da República, gera uma inelegibilidade para os seus parentes. Então vejam, são inelegíveis o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até segundo grau ou por adoção no território de jurisdição do titular. Então, se o presidente da República é o titular do cargo, os seus familiares estão inelegíveis em todo o Brasil, porque todo o Brasil é território de jurisdição do presidente da República. Se o governador do estado do estado Alfa é o titular do cargo, seus parentes estão inelegíveis em todo o estado Alfa, para todos os cargos, né, estaduais. Deputado federal, deputado estadual, governador, vice, senador, prefeito, vereador de qualquer cidade do estado, tudo isso inelegível, certo? Se eu tiver o familiar como governador ou governadora. Prefeito, aí é só no município, né? Não vai poder se candidatar como vice, não pode se candidatar como vereador, enquanto o pai, a mãe, enquanto, né, o parente for prefeito, certo? Qual a exceção? Ó? Ou de quem os haja substituído dentro de 6 meses anteriores do pleito, ou seja, aí é o período de 6 meses anteriores às eleições, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Então, se eu sou filho do presidente da República, mas eu sou deputado federal, certo? Já era deputado federal antes até do meu pai ser presidente. Eu posso me candidatar com ele se candidata a presidente, eu me candidato a deputado federal, pode. Depois que ele se torna presidente, eu posso buscar a reeleição para deputado federal e ele pode buscar a reeleição para presidente, certo? Porque eu não estou inelegível. Inelegibilidade seria que eu já era deputado federal, meu pai é presidente agora eu quero me candidatar a governador do nosso estado. Não pode, porque aí está inelegível, porque é um cargo novo. Mas para a reeleição do mandato que já ocupa, aí não tem essa inelegibilidade, certo? Então é o que a gente vai chamar de inelegibilidade por parentesco, inelegibilidade reflexa do artigo 14, parágrafo 7. São parentes do chefe do executivo que ficam inelegíveis. A inelegibilidade relativa em relação ao parentesco, trazendo esse ponto bastante importante, tá? Um outro elemento essencial é a gente ver a súmula vinculante número 18, que estabelece que a dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal no curso do mandato não afasta a inelegibilidade prevista no parágrafo 7 do artigo 14 da Constituição Federal, certo? E a gente vendo a sequência aqui das discussões, a gente vai ver ainda os termos de repercussão geral número 781, que traz que as hipóteses de inelegibilidade previstas no artigo 14, parágrafo 7 da Constituição Federal se aplicam, né, inclusive quanto ao prazo de 6 meses, são aplicáveis às eleições suplementares, aquelas eleições que ocorrem fora do período normal por alguma determinação da justiça, por uma anulação da eleição anterior, uma ilegalidade, e aí a gente vai ter eleições suplementares. Tema de repercussão geral número 781, e o tema de repercussão geral número 678, 678, que traz que não se aplica aos casos de extinção, a súmula vinculante número 18 não vai se aplicar aos casos de extinção do vínculo conjugal pela morte de um dos cônjuges. Certo? Beleza? Ótimo, então. Muito bom a gente ter feito toda essa revisão, ter visto os principais pontos, os principais elementos do 14, parágrafo 7, as interpretações jurisprudenciais que a gente tem a partir disso
e ter visto essa uma das causas mais importantes de inelegibilidade, estabelecida no parágrafo 7 do artigo 14, e que a gente viu de todas as formas, de todas as maneiras que podem ser cobradas na tua prova. Beleza? Ok? Fechamos aqui o nosso estudo. Um forte abraço para você. Bora seguir estudando aqui. Quero te ver no próximo vídeo, que é amanhã. Todo dia tem vídeo novo aqui, certo? Bora lá estudar, porque juntos nós vamos, sem dúvida nenhuma, te levar à nomeação no cargo que você tanto almeja. E bora participar aqui do nosso canal. Assine aqui o canal, acompanhe, marque o sino de notificação, porque é super importante ter você aqui estudando com a gente. Forte abraço, pessoal. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.